Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a apresentação do material que nos servirá de base para a apresentação e comentários sobre alguns temas contemporâneos, alguns temas que se apresentam ainda bastante relevantes, não só para o debate, mas também no dia a dia do cristão. Não estamos mudando a nossa proposta. Temos já separado o material que é apresentado, são, são 7 tópicos diferentes, o material já está é, totalmente separado, totalmente pronto, já temos apresentado um pouco, paramos para cuidarmos da nossa saúde, mas agora estamos de volta. Acrescentamos um novo tópico, que é a doutrina da providência. Já deixamos bastante evidente aí o material que será utilizado como referência. Temos outras obras, toda obra de teologia sistemática acaba abordando essa questão do governo divino, mas o Dr. John Piper, ele desenvolveu um material específico e faz uma apresentação através de todo o texto da Sagrada Escritura. Além disso, temos as questões hoje da chamada teologia moral. Teologia moral, ela é uma expressão muito utilizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os cristãos preferem falar ética cristã. Na verdade, o assunto é o mesmo, o tema, a abordagem é o mesmo. Não é uma teologia diferente. A, a teologia moral, ela é, eu não diria um complemento, ela é a aplicação da teologia sistemática. Alguém que se dedica ao estudo da teologia moral, ele deveria, em tese, deveria ter adquirido um significativo conhecimento do processo de desenvolvimento das doutrinas, né, do desenvolvimento das declarações doutrinárias que nós encontramos nas muitas obras de teologia sistemática. Sempre lembrando que a teologia sistemática não foi esculpida na rocha por Deus e também não foi esculpida na pedra lá por Moisés. A teologia sistemática, ela se vale da teologia bíblica, da revelação de Deus, do registro dessa revelação conforme encontra-se nas Sagradas Escrituras. E também se vale do conhecimento humano, porque o ser humano também é uma fonte para se conhecer a Deus, porque o ser humano, segundo a Escritura, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a teologia sistemática, ela se vale da Escritura e de várias outras áreas do conhecimento humano para apresentar as principais declarações doutrinárias da fé cristã. E o desenvolvimento, os debates históricos e por aí afora. Com esse conhecimento, você faz uma aplicação ao viver cristão, o que se espera do cristão enquanto adorador a Deus e também enquanto membro de uma sociedade, ou presente no mundo, o tal do mundo, expressão que é muito utilizada já faz algum bom tempo, mas nós preferimos falar em sociedade, o cristão diante das questões apresentadas pela sociedade atual, pela cultura do momento. Então, a obra de teologia moral ou ética cristã, nós vamos usar bioética. Ele é um professor, Gilbert Mailander, uma coisa assim que se pronuncia, tá? Eu não consigo pronunciar corretamente o nome dele. Ele é um professor de ética na Universidade de Valparaíso. Não é Valparaíso ali para os lados de Araçatuba, é Valparaíso no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Eu tenho uma primeira edição desse livro de bioética. Bioética também é chamada teologia do corpo. Teologia do corpo, tá? Teologia do corpo é a expressão preferida também da Igreja Católica. Há muita diferença da bioética
protestante, é evangélica ou católica? Não, não, não. Não há muita diferenciação. Não há, não há como você caminhar fora do que a Escritura ensina ou fora do que o conhecimento humano adquiriu até os dias de hoje. Lembrando que esses assuntos são tratados desde o início da humanidade, e o cristianismo não ficou de fora. Então existe muito, muito material. Nós estamos utilizando um material mais comum aqui ao mundo, ao ambiente não católico, mas não há grandes divergências nesse sentido. Ética cristã, né? Ética cristã, uma introdução à teologia moral. Dr. Norman Geisler. Dr. Norman Geisler é um filósofo, teólogo americano. Nós temos uma obra de teologia sistemática dele, publicada pela CPAD. O Dr. Norman Geisler, muito embora filósofo e teólogo, ele parece ter uma orientação mais voltada para a apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Ou, a princípio, a defesa dos princípios, dos valores. Na pior das hipóteses, a defesa da declaração doutrinária. O Dr. Norman Geisler, enquanto teólogo sistemático, nós nada temos a falar contra ele. O material que ele tem é um ótimo material, é uma coletânea muito boa, está em harmonia com excelentes obras teológicas, tá? O material de teologia sistemática dele é muito bom. Talvez, como apologeta, ele seja um bom defensor das doutrinas, mas nós não teremos nenhum problema em divergir ou questionar a maneira como ele aborda certos temas. Não todos, mas certos temas. Mas será usado também como referência para falar de aborto, ecologia, pena de morte, guerra, casamento, drogas. Ele apresenta ética cristã ou teologia moral, evangélica ou protestante, que hoje é uma questão de mercado editorial, tá? Se você pegar uma publicação da Igreja Católica, você terá uma visão, gostam de dizer assim, segundo a visão ou entendimento, mas não há disparidade ou divergência. Tá? Você pode estudar sem nenhum medo, sem nenhum receio. Tínhamos uma outra obra, quando lemos essa primeira bioética aqui, eu creio que caímos na infelicidade de emprestar o livro. Era um ótimo livro, ele apresentava algumas questões complementares, até interessantes de ser abordadas, mas eu não consigo achar aquele livro na minha biblioteca. Eu devo ter emprestado e fiz uma doação. Também, na mesma área, mas acrescentando uma perspectiva um tanto quanto diferenciada, nós temos o Bioética da Vida Nova. Dr. Norman Geisler, uma ética cristã, opções contemporâneas, também é da editora Vida Nova. Cristo e Cultura, uma releitura, é o Dr. Carson. Dr. Carson, ele propõe uma solução para uma dificuldade que já foi apresentada por um outro estudante, por um outro teólogo, Richard Niebuhr, alguma coisa assim. Ele escreveu sobre Cristo e cultura, esse Richard, e ele apresenta 4 ou 5 propostas, 5 categorias diferentes. Quais são as categorias propostas por Richard? Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo e cultura em paradoxo, Cristo como transformador da cultura. Em Cristo e Cultura, uma releitura, Carson faz uma crítica à proposta e propõe um caminho mais ortodoxo, criterioso e bíblico. Estamos curiosos, eu tenho esse livro há algum tempo, eu apenas folheei. É um material, fala-se, tudo no Brasil é nível acadêmico, mas não é um material tão complicado. Estamos curiosos para saber o que o Dr. Carson propõe, porque desde muito jovens temos dificuldades, todos nós temos, no que diz respeito à nossa fé em Cristo Jesus,
em desatrelar o que é a fé cristã do que da fé cristã foi já assimilado pela sociedade de um modo geral. Ou seja, o que as pessoas pensam do Cristo, o que pensam do cristão, o que pensam do cristianismo, quais elementos ou princípios de vida cristã que fazem parte da estrutura da nossa sociedade, se é que fazem parte, se é que de fato temos uma sociedade orientada por princípios e valores cristãos. Eu nunca encontrei nenhuma facilidade, porque a perspectiva de vida de todos nós está completamente inserida no ambiente sociocultural. Está completamente inserida a questão de prosperar, a questão da saúde, né, a educação, os anseios em relação à educação dos filhos, à formação dos filhos, as transformações sociais que todos julgam necessárias e urgentes. Fica difícil, eu nunca tive facilidade para desatrelar esse pensamento do o que é fé cristã e do que da fé cristã já foi absorvido pela sociedade de um modo geral, e as estruturas da sociedade acabam se apresentando como defensoras de valores ou princípios que dizem respeito à fé. E o outro lado também, né? Como se inverte as questões de fé. O uso da fé, da religião, como um meio de alçar posição social, de tentar criar inovações na sociedade ou no mundo em que vivemos. Chamam isso de influência. Tá? É um desafio, vamos seguir junto esse material. E tem um outro aqui. Esse sim é foi um homem bastante culto, tá? John Stott. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. O cristão em uma sociedade não cristã. Uma fé engajada em um mundo complicado. Ela foi revisada aqui. O autor ainda estava vivo. Esse homem aqui, ele foi pastor anglicano e um dos líderes do movimento chamado evangelical. Nós chamamos evangelicalismo. Né? Foi um dos líderes desse movimento evangélico, iniciado nos anos 70, e foi consolidado no Congresso Internacional de Evangelização Mundial de Lausanne, em 1974. É um movimento tipicamente evangelístico, é um movimento tipicamente de propagação, de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E quando isso acontece, você se depara com as resistências e com as acomodações a cada grupo social. Tentar traçar os limites é um desafio. Leremos com carinho o material aqui do reverendo John Stott, considerado um excelente teólogo, um grande pensador. Então, temos esse... Por que apresentar o material, Marcos? Você está vendendo livros? Eu não vendo livros. Eu sou um péssimo vendedor. Eu não vendo livros. Eu leio, eu estudo, como eu já falei, para compensar a minha formação, bastante deficiente, e também porque é um dos únicos meios que existe para que você adquira conhecimento. Tudo está nos livros. O brasileiro é um daqueles que sonham com a capacitação oral. Ouviu de alguém, pega, já peguei o jeito, descobri o segredo, ou tenho a manha, e vai e quebra a cara. Como o plágio, além de crime, é pecado, nós deixamos bastante evidente que estaremos refletindo sobre esse material, na questão de teologia moral ou ética cristã, ou teologia do corpo. Nomes novos são acrescentados todos os dias, mas o tema, o assunto é mesmo. O que fazer, o que não fazer, o que fazer depois de ter feito, ou o que não fazer depois de não ter feito. São questões interessantes e questões atuais. De quem me conhece, não estranha, eu, no momento, estou
profundamente decepcionado com as lideranças cristãs no Brasil, de um modo geral, tá? De um modo geral, de um modo geral. Não só evangélica ou protestante, também católicas, as lideranças cristãs, de um modo geral, no Brasil, têm sido, no mínimo, omissas no que diz respeito a refrear o mau uso da fé ou a manipulação da fé cristã num contexto de balbúrdia político-social que o Brasil se encontra novamente. Mais uma vez, de novo, os converseiros, quem é quem, o que é o que, quem vai para onde. Um princípio fundamental para a apresentação das questões de teologia moral e de ética cristã é que é proibido o julgamento. Porque não temos nenhum problema em discordar ou confrontar o pensamento do Dr. Norman Geisler. Primeiro que ele não é pastor. Ele não lidou, pelo que eu saiba, diretamente com as questões relativas aos temas que ele aborda no contexto de viver diário, da vida da igreja, né, da vida da sociedade. Ele é um excelente pensador, ele é um excelente filósofo, mas, ao que me parece, ele não teve o contato com o sofrimento humano. Né? Quando fala, por exemplo, do aborto, ele não conheceu, ele não viveu, ele não sentiu, ele não esteve lá. Se teve, se participou, ele consegue deixar isso absolutamente de lado. É um excelente material, mas nós não somos obrigados a concordar em tudo com todos, tá? Nós vivemos a nossa realidade e a realidade exige a tomada de decisões. As decisões que nós tomamos têm amparo nas Escrituras? Esse é o principal pensamento. Por isso, junto com esse material, nós estamos abordando a temática da providência divina. Quem governa o universo é o Senhor Deus, e ele governa de um jeito todo particular, que muitas vezes nós não temos acesso, tá? Nós sofremos as consequências, e Deus aguarda de nós as ações ou as reações propostas. E o material ajuda a pensar e a tomar decisão. O que é proibido? É proibido julgar. É proibido exercer julgamento. Mas como é proibido exercer julgamento? Exercer julgamento no sentido de juízo declaratório final. Por exemplo, este que fez isso vai para o inferno. Este que vive aquilo está condenado ao inferno. É proibido ao cristão exercer esse tipo de juízo. O cristão não só deve, como pode, aplicar a lei. O cristão não só deve, como pode, aplicar a palavra de Deus, principalmente a sua própria vida. Principalmente a sua própria vida. Não estamos invalidando tribunais, não é nada disso, não sofremos dessa doença, tá? Nós reconhecemos o princípio da autoridade, o direito do Estado de estabelecer juízes, tribunais, tá? Para a devida pacificação da sociedade, dos indivíduos e correta aplicação da lei. Mas ao cristão é proibido exercer palavra de julgamento num contexto final, porque isso é prerrogativa do Todo-Poderoso Deus. Então, vendo alguns que se alçaram à condição de liderança, talvez por gritarem desesperadamente, né, discordamos da maneira grosseira e vulgar com que determinados temas que atingem a vida, não só dos cristãos, mas de todas as pessoas que vivem em sociedade. Então, resolvemos apresentar também, não que estejamos à altura de confrontar os famosos, os importantes, os imponentes, mas é um dever de consciência deixar também registrado aquilo que podemos crer e aceitar como válido e importante numa perspectiva que esteja de acordo com a palavra de Deus. Tá? Graça, misericórdia, compaixão e perdão devem ser importantes na abordagem de todos esses temas. Que Deus nos abençoe nesse projeto, que Deus abençoe a você que nos acompanha,
que o Senhor te traga paz, te traga bênçãos nesse ano que se inicia e que o Todo-Poderoso Deus te faça cada dia mais forte em Cristo Jesus.